Leis, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 22. Assim disse a palavra do Senhor: porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del solo, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma e beba e que sua alma se alegre em seu trabalho. Também he visto que isto es de la mano de Deus. Porque quem comerá e quem se cuidará melhor que Deus? Porque ao homem que lhe agrada a Deus lhe dá sabedoria, ciência e gozo, mas ao pecador dá-lhe trabalho de recorrer e amontonar para dar-lo ao que agrada a Deus. Também isto é vanidade e aflição de espírito. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir a bendição do Senhor para a exposição do texto que temos aqui. Senhor Deus, te damos as graças por esse dia, te damos as graças por esse tempo que temos aqui de compartilhar a palavra. Que o Senhor bendiga cada um de meus irmãos que estão aqui hoje, bendiga as suas vidas, que tu nome seja grande, Deus, que eles possam ouvir tu palavra e que tu Espírito Santo possa cambiar seus corações. Llena seus corações de vida, llena seus corações de gozo, de alegria em ti, Deus. E aqueles que seguem mortos em seus delitos e pecados, que tu Espírito Santo pueda ressuscitar a esses corações, dar novo nascimento a cada um daqueles que aún não te conhecem como Senhor e Salvador de nossas vidas. Bendiga esta igreja, bendiga os ministérios que estão sendo desenvolvidos aqui, Deus. Bendiga a comunhão de tua igreja, que hoje se reúne aqui e em cada um dos rincones que há neste mundo, Deus. Hoje é dia de alabar tu nome, hoje é dia de glorificar tu santo nome em comunidade. Que hagamos isso agora, e neste momento, em la exposição de tua palavra, de tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como estaremos considerando todo este discurso? Pediria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas e assim estaremos considerando alguns versículos mientras hacemos a exposição. E antes de começar, queria fazer uma pergunta para vocês, para cada um dos que estáis vendo-me nesta manhã. Te consideras uma pessoa feliz? Que te hace feliz neste mundo? Piensas em tu vida, piensas em las coisas que tu tienes, piensas em las coisas que tu haces, em los momentos que disfrutas e dime, eu diria a ti mesmo, eres uma pessoa feliz? E se planteio a pergunta de outra maneira: seria mais feliz se tu vieras algo que aún não lo tienes? Qual é o preço de tua felicidade? Qual é o preço de nossa felicidade? Pensando na preparação desse sermão, me acordei de uma película muito conhecida de Will Smith, chamada Em Busca da Felicidade. Uma película que creio que muitos de nós já habéis lido, que conta a história real de Chris Gardner, um vendedor de equipos médicos que enfrenta muitas dificuldades financeiras mientras tenta dar uma vida melhor a seu filho. Al final da película, e lo siento muito, irmãos, por el spoiler, pero aún assim vale a pena verla. Al final da película, Chris Gardner logra o emprego que queria, ensinando-nos que sua busca por felicidade termina quando ele logra estabilidade financeira, um lugar seguro para seu filho e um emprego que pode dar-lhes uma vida cômoda tras anos e anos e anos de tristeza. Assim que, os pergunto uma vez mais: estás como Chris Gardner em busca da verdadeira felicidade? O que necessitas para ser feliz? Por suposto que todos nós em algum nível buscamos desfrutar de algo de conforto neste mundo, ter o melhor para nós outros, dar o melhor para nossos familiares e, por supuesto, irmãos, não há
nada de malo nisso, em desejar o melhor para nós outros e melhor para nossas famílias. Pero, se tu felicidade depende de algo nesse mundo, se o que llena tu coração de alegria, de contentamento, é algo que tu tens aqui, debaixo do sol, debaixo do céu, se tu felicidade depende de algo que tu não tens, pero lo desea mucho, algo que nesse momento tu crees que não puedes viver sem, lo siento muito, pero Eclesiastes tem uma mala notícia para ti. É muito provável que tu estés vivendo de vanidades. É muito provável que tu estés vivendo perseguindo vento. Quizá todo o que há em tus manos agora, minha irmã e minha irmã, que te hace feliz hoje, seja transitório, passageiro, como uma niebla, neblina, humo, vapor, e nas palavras de Eclesiastes, vanidade. O escritor de Eclesiastes, em seu primeiro discurso no livro, que vai desde o princípio do capítulo 1 até o final do capítulo 2, que hemos leído agora, também está em busca da felicidade. Por as descrições que temos aqui, no primeiro versículo do livro, que nos diz que o predicador é hijo de Davi, rei em Jerusalém, também por el estilo de vida, por suas possessões que veremos ao largo desse discurso, é muito provável que estemos falando de Salomão, hijo de Davi, rei de Israel em Jerusalém. Salomão, em sua búsqueda por entender e compreender o que hacía a gente de seu tempo, em sua búsqueda por entender, por compreender, en este mundo, debajo del sol, debajo del cielo, lo que puede llenar el corazón de los hombres de satisfacción, lo que puede en este mundo llenar el corazón de los hombres de contentamiento, lo que puede llenar el corazón de los hombres de sentido, de significado para esta realidad que vivimos, en este mundo que estamos, em sua búsqueda por la verdadeira felicidade, Salomão empieza o livro com a seguinte pergunta que vemos aqui no versículo 3 do primeiro capítulo: que provecho tiene el hombre de todo su trabajo com que se afana debajo del sol? Ou seja, habrá algum provecho em hacer nossos trabalhos, nossa labor, o sentido de nossas vidas? Habrá real provecho em hacer de nossos trabalhos, de nossos esforços, a satisfação real, o contentamento que nossos corações necessitam, a felicidade, hacer de nossos trabalhos o centro de nossa vida? É assim que empieza o livro de Eclesiastes. E é o que muitos haciam nos dias de Salomão e também o que muitos fazem nos seus dias também. A gente se enorgulhece de seus trabalhos. A muitos les encanta ensinar suas titulações, seus logos personais, como joias em suas coronas, como pedras preciosas que dão valor à sua vida. A gente construye castilhos de arena, torres de logos e éxitos existenciais, creyendo encontrar em eles uma fortaleza de sentido para suas vidas, uma fortaleza de contentamento para suas vidas. Muitos de nós outros corremos a rueda de trabalho, não? Como hamster em sua jaula, creyendo que se corro o suficientemente rápido, se trabalho o suficientemente duro, chegarei à felicidade. Pero Salomão nos habla no versículo 4 do primeiro capítulo que as generações vienen e vão, pero a terra sempre permanece. Habla que nossa vida é tão corta, que nosso trabalho é pouco comparado ao trabalho, por exemplo, que hace sol todos os dias, apressurando-se a volver todas as manhãs ao lugar de onde se levanta. O que nosso trabalho é pequeno comparado ao trabalho dos ventos que nunca param de virar, ou aos rios que nunca llenam o mar.
E se a terra, permanecendo generação tras generação, trabalhando incansavelmente, não produz grandes cambios em nossas realidades, es vanidade, vanidades, el hombre, com seus poucos anos de existência, pensar que seu trabalho pode generar sentido à sua própria vida. Assim pensa o livro de Eclesiastes. E a búsqueda do predicador por entender se há algum sentido neste mundo, se há algo que pode llenar de sentido o vazio que há no coração de cada homem, de cada mulher que vê neste mundo, sua búsqueda então se sigue no versículo 13 do primeiro capítulo. E de mi coração a inquirir e a buscar com sabedoria sobre todo o que se hace debaixo do cielo, este penoso trabalho de Deus a los hijos de los homens, para que se ocupem dele. Diferentemente de lo que estamos muitas vezes acostumados ao livro de Provérbios de Salomão, onde o sábio observa a vida de los necios e conclui que a sabedoria é melhor que a necessidade, o que vemos aqui é homem que deu seu coração, que experimentou, que probou do estilo da vida da gente de seu tempo, com o objetivo de inquirir, buscar, entender, compreender todo o que se hace debaixo do cielo, entender e compreender se há algum sentido no estilo de vida que a gente leva. Vidas dedicadas ao trabalho, à sabedoria, ao conhecimento, à ser riqueza, vidas muitas vezes motivadas por el consumismo, por el materialismo. Homem movido por sua curiosidade, movido por el desejo de encontrar verdadeira felicidade em todo o que se hace debaixo do cielo. Vemos aqui mesmo no versículo 13 que Salomão ama esta búsqueda de penoso trabalho. É penoso trabalho de Deus a los hijos de los homens para que se ocupem nele. Esta tarefa de compreender o sentido da vida é penosa, é laboriosa, é mala, porque mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão percebe que não é sensível compreender a este mundo só com uma mirada debaixo do cielo. Deus mesmo ha dado este penoso trabalho aos filhos dos homens, este penoso trabalho em tentar compreender, em tentar entender, em intento de hallar um significado neste mundo debaixo do cielo. Desde os dias da criação, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, dado ao homem o mandato de cuidar do mundo, sojuzgar a terra, senhorear-se de todas as criaturas, conhecer e cultivar os árvores, llenar o mundo. E para desarrollar essas ações é necessário conhecer o mundo, é necessário sabedoria, é necessária esta curiosidade no coração do homem. Então, o homem e a mulher por natureza, nós outros temos esse desejo por conhecimento, essa curiosidade natural, esse desejo por aprender coisas novas, por entender nosso mundo, por fazer perguntas a nossa realidade. O problema é que, com a entrada do pecado no mundo, o que deveria ser um deleite para nós outros, é deleite de conhecer, é deleite de compreender as coisas, a hora o que vemos aqui no versículo 14 do primeiro capítulo, é vanidade e aflição de espírito, porque há algo muito malo no mundo, algo que não funciona bem. Há coisas sem sentido neste mundo que não têm lógica, de maneira que já não é possível conhecer a este mundo, já não é possível entender a nosso mundo solamente com a sabedoria que há debaixo do cielo. Há coisas torcidas no mundo que não podem ser endereçadas. Versículo 15.
Há coisas incompletas e toda a sabedoria do homem não é suficiente para arreglá-las. Há maldades que sentido neste mundo. Há sofrimentos neste mundo que não têm explicação. Há dolor no exterior, mas também há dolor em nosso interior. E todo conhecimento, toda sabedoria deste mundo não tem poder para eliminar a fonte desse dolor que é o pecado. Hemos sido criados para buscar o conhecimento, mas o conhecimento debaixo do sol nos sacia nossos corações. Quizá tu sejas um estudante, dando todo o teu coração ao estudo, dedicando tua vida ao conhecimento, com a esperança de que, tras anos de árdua aprendizagem, tu vida terá algo de valor finalmente. Habrá proveito em tus esforços. Ao final deste caminho, tu encontrarás a felicidade. Pero aqui está Salomão para dizer-nos que depois de todos os esforços, tras haver crescido em sabedoria sobre todos os que foram antes de ele em Jerusalém, no versículo 17, ele conheceu que aún isso era aflição do Espírito, que aún a sabedoria e o conhecimento neste mundo é aflição do Espírito. Acaso nós outros nos consideramos mais sábios que Salomão? Pensas que podes chegar a uma conclusão distinta da sua? Versículo 18 do primeiro capítulo: em la muita sabedoria há muita moléstia, e quem añade ciência añade dolor. E isso é verdade. Quanto mais sabemos, mais moléstia temos. Quanto mais conhecemos as coisas, mais dolor temos. Bueno, primeiro porque temos o dolor de saber que nunca sabemos o suficiente. Qualquer estudante sabe que não logra vencer os livros. Tu nunca encontrarás uma pessoa que chegará para ti e dirá: bueno, já está de estudo, a hora você todo. Há esse dolor, há essa necessidade. Quanto mais estudamos, mais vemos que não sabemos nada e mais necessitamos seguir estudando. Pero además de isso, os dou um exemplo. Estou vivendo aqui na Espanha, sem preocupações. Mas aqui empiezo a mirar a situação de meu país, do Brasil, situação política, econômica, e isso genera valor em mim. Seria melhor não saber algumas coisas que passam. Tu conheces uma pessoa e vives bem com ela. Empiezas a conhecê-la melhor e verás que ela não é perfeita. Essa é minha esposa, olha. Ela é assim. As decepções mais grandes são causadas por as pessoas que mais conhecemos. Eclesiastes está aqui para dizer-nos que a búsqueda por conhecimento é vanidade, essa aflição do espírito causa dor. Tens razão, Claudio. Estou de acordo contigo, estou de acordo com Salomão. Por isso não me gusta dedicar-me ao estudo. A búsqueda por conhecimento, a búsqueda por sabedoria. Terremos os estudos aos eruditos. Terremos os estudos para os acadêmicos, para os seminaristas, para os pastores. O que realmente quero para a minha vida é relaxar-me e desfrutar dele. Quero correr uma copa de vinho, sentar-me em sillón, poner uma boa música e desfrutar de todo o que puedo comprar com o esforço de meu trabalho realizado por anos. Isso é o que desejo. Isto é verdadeira felicidade. A ver o que Eclesiastes tem a dizer para qualquer um que pensa desta maneira: sem encontrar contentamento para sua alma, sem hallar proveito no trabalho e nos estudos, não encontrando felicidade na sabedoria debaixo do céu. O seguinte intento do predicador é buscar sentido para a sua vida em las alegrias, em los placeres, em los bienes, em seus logros personais. Observamos como empieza o capítulo 2 do livro. Dije eu em mi coração: ven na hora e te provarei com alegria e gozarás de bienes.
Salomón decide hacer de las alegrías, de los placeres, de los bienes, el motor de su vida, a ver si encuentra algún provecho en todo lo que se hace, debajo del sol. Pero incluso mesmo antes de começar a descrever como ha sido esse experimento raro que ele está tentando fazer, já mesmo no versículo 1 leemos: mas he aqui, isto também era vanidade. Lo considera vanidade porque para ele a risa é loucura e a búsqueda por placer resulta inútil para seus propósitos. Versículo 12. Esta risa, este placer, esta alegria que proviene del disfrute de los bienes, de los placeres que este mundo pode oferecer-nos, não são suficientes para o coração del hombre que ansia entender, ansia, deseja compreender a realidade que lhe rodeia, não traz as respostas que nosso coração deseja. E Salomão não economiza em seus intentos, de encontrar sabedoria. Há uma larga lista de coisas que ele intenta fazer, desde o versículo 13 do capítulo 12 até o versículo 11. Ele empieza tentando animar-se com algo que muita gente utiliza para alegrar-se. No versículo 13 do capítulo 12: propuse em meu coração agasalhar-me carne com vinho. O próprio salmista, no Salmo 104, reconhece que Jeová produz el vino que alegra o coração do homem. Incluso Salomão mesmo, em seu provérbio 31, recomenda dar vino aos de amargado ânimo. E é certo que o vinho produz uma certa alegria nos seus corações. É certo que traz pouco de alegria. Então, ele, como a gente de seu tempo, e como muitos fazem nos dias de hoje, utiliza esse vinho, como vimos no versículo 3, pero aún com sabedoria, reteniendo a necessidade, não buscava embriagar-se, buscava compreender se o vinho poderia produzir verdadeiro gosto, verdadeira alegria a seu coração. Pero assim como a felicidade que se sente ao beber uma copa de vinho se vai tão rápido como desaparecem os efeitos do álcool, de igual maneira Deus Salomão ia cambiar de enfoque com a mesma rapidez. Vemos aqui a hora em tentar encontrar prazer e alegria em suas possessões, em seus logros personais. Versículo 4: engrandeci minhas obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, me hice huertos e jardines, e plantei em eles árboles de todo el fruto. O versículo sigue: me hice estanques de águas para regar deles o bosque onde cresceram os árboles. Comprei servos e servas, tuve servos nascidos em casa. Também tuve possessões grandes de vacas e ovelhas, mais que todos os que foram antes de mim em Jerusalém. Me amontonei também prata, ouro, tesouros preciados de reis, de províncias. Me hice de cantores e cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, e de toda classe de instrumentos de música. Todo aqui é abundância, todo aqui é plural. Não é isso obra, isso obras. Não é uma casa, são casas, vinhas, huertos, jardines, árboles. Además, todo isso é feito para ele mesmo, não? Tudo ha sido comprado para ele cumpriu, ele adquiriu minhas obras, edifiquei para mim, hice huertos para mim, me hice estanques. Há gente que se alegra por fazer compras em umas rebarras, pero mira este homem, ha comprado todo. Há gente vivendo neste mundo com a expectativa de encontrar sua verdadeira felicidade quando o lugar comprado na roupa, um móvel, um coche, um piso. Mirar o que Salomão está fazendo aqui, não há como superar-los, irmãos, não há como superar-los. E se este homem, o homem mais sábio de seu tempo, que ha hecho tantas coisas para si mesmo, disse que tudo é vanidade, que esta alegria é loucura,
aquele prazer de comprar não tem sentido, ¿por qué quieres convencerte de que a aquisição de algo que tu aún não possees é a clave para completar tu felicidade? ¿Por que resume tu felicidade a algo, a comprar algo, a ter algo? Vanidade, loucura, de que te servirá? Además, mira que o predicador, o Salomão, o Eclesiastes, não está somente comprando coisas. Vamos ver se os suena de algo essas palavras que nós outros temos visto aqui nesses versículos. Plantei huertos, jardines, árboles de todo fruto, águas para regar o bosque. Um israelita lendo essas palavras, elas entenderiam muito bem. A primeira coisa que vendria à mente de um israelita a ler essas palavras seriam os primeiros capítulos de Gênesis, falando da criação. Um israelita entenderia que Salomão queria a perfeição, queria seu próprio jardim do Edém, queria seu próprio paraíso. Eclesiastes está dizendo que, aunque fuéramos capazes de criar para nós mesmos nossa cidade perfeita, dibujada por nossas mentes, sem limitações financeiras, com as construções que queremos, com os vecinos ideais, uma cidade llena de servos e servas para nós outros, com vacas, com ovelhas, com todo tipo de comida e bebida, aún assim, toda esta grandiosidade não seria suficiente para alienar de sentido o coração do homem, já que este tem um vazio de tamanho de Deus dentro de si. É vanidade, é ilusão pensar que algo nesse mundo pode dar real felicidade, real sentido a nossas vidas. ¿Crees que o dinheiro te hará feliz? ¿Crees que a pasta te hará feliz? Salomão se amontonou de prata e de ouro, de tesouros preciados de reis e de províncias. Não sei se vocês conheceis a Del Pato Aventuras. Não sei se conheceis ao Pato, que é tão rico que tem um depósito, um edifício lindo de moedas de ouro. E nada, em meio dessas moedas, esse é Salomão. Pensa nas bandas musicais que a ti te gusta, que te gostaria ouvir e ir a um concerto de elas. Salomão sei isso de todas elas. Sei isso de cantores e cantoras, de los deleites, de los rios, de los hombres, de toda a classe de instrumentos de música. Ele foi engrandecido, aumentado, mas que todos os que foram antes dele não negou nada que seus olhos desejaram. Versículo 10. Imaginar uma vida assim, lo que tu queres, tu puedes ter. Salomão podia. Alegrias, possessões, riquezas, arte, música, placeres, todo o que quiso, todo o que seu coração desejou, não negou. E qual foi o resultado desse viver desenfrenado? Versículo 11 do capítulo 12. Mirei eu luego todas as obras que haviam hecho mis manos, e o trabalho que tomei para hacerlas, e he aqui, todo era vanidade, aflição de espírito, sem proveito debaixo do sol. Que depressão! Que desesperação é este livro. Essa é a resposta que ele planteou ao início a pergunta do início do livro. A conclusão do proveito de todo seu trabalho foi nada, sem proveito debaixo do solo. O rei Salomão, aquele que podia viver sem negar nada a seus olhos, chega à triste conclusão que não há proveito em nada de lo que se hace debaixo do sol. Todo é vanidade, aflição do espírito, sem proveito, uma completa desilusão. O materialismo e o consumismo não produziram sentido à sua vida e tampouco produziria sentido a nossas vidas.
Havendo fracassado em seus experimentos de encontrar algum sentido na vida, na busca da próprio conhecimento. Havendo fracassado também em tentar satisfazer seu coração com alegrias, passeios, longos personagens e possessões, a hora predicador vuelve a mirar la sabedoria. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaros y la necedad. Porque que poderá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Em outras palavras, que pode ser aquele que venha depois de Salomão? Nada, que será repetir o mesmo que ele ha hecho. Quem poderia ser melhor que ele? Como vemos nos versículos 13 e 14 deste capítulo, é verdade que a sabedoria sí é melhor que a necessidade em alguns aspectos, assim como a luz é melhor que as tinieblas. Según Salomón, el sabio tiene sus ojos sobre la cabeza, pero el necio anda en tinieblas. El sabio tiene una comprensión mejor de la vida, vê mejor las cosas. Em Provérbios 3, anda por seu caminho confiadamente, su pie no tropeça. Ele sabe viver melhor a vida, sabe livrar-se dos problemas. Largura de dias está em la mano direita del sábio, mientras que el necio tropeça, vive em oscuridade, é insensato, irresponsável, vive pouco, cria problemas para si mesmo. Então, sim que há uma vantagem de sabedoria em comparação com a necessidade, com a loucura. Pero a pergunta é: há proveito real nesta vantagem? Serve realmente de algo para a vida dos homens ser mais sábio do que o necio? Versículo 16. Porque nem del sábio nem del necio habrá memória para sempre, pois em los dias venideiros e a todos será olvidado, e também morirá el sábio como el necio. Afinal, os dois morirão. O destino de los dois é o mesmo. O mesmo sucesso acontecerá a um como ao outro. Não haverá memória nem del sábio nem del necio para sempre. Em los dias venideiros e a todos será olvidado. Por mais sábio que tu seas, tu não puedes cambiar a brevidade que é esta vida. É temporal para os dois, tanto para o sábio quanto para o necio. Quizá há alguma diferença de anos entre um e outro, pero realmente essa diferença de anos importa algo se o destino de los dois é o mesmo. Mirando solamente para esta vida debaixo do sol, debaixo do cielo, los dois morirão, irão à tumba. La sabedoria não pode proteger mais o sábio do abismo da morte que protege o necio. E se a morte é o fim, todos nossos esforços são inúteis. Trabalhar para ser sábio, mais sábio que necio, é vanidade. Mira o que Salomão nos disse no versículo 17: aborreci, odiei, portanto, a vida, porque a obra que se hace debaixo do sol é fastidiosa, porquanto toda é vanidade, toda é aflição do espírito. Não pode ser. Não pode ser, não pode estar tudo perdido, é impossível. A ver, eu entendo o ponto de Salomão aqui, eu entendo o que Eclesiastes está dizendo. Entendo que não há muito sentido em buscar a sabedoria, conhecimento, entender muitas coisas, nem vangloriar-se de ser mais sábio que ele é, mas eu não estou pensando em mim, eu não vivo minha vida pensando em mim, eu penso em meus hijos, eu penso na geração venidera, penso em deixar herência para os demais, penso em deixar um legado de meu trabalho aos que vendrão depois de mim. Versículo 19. Quem sabe se será sábio ou nécio, ele que ensenhoreará de todo o meu trabalho, em que eu me afanei, em que eu ocupei debaixo do sol de sabedoria. Isso também é verdade. Tu morirás, e não há como saber que o que vem atrás de ti será mais sábio ou mais tolo que tu. Não sabe se hará um bom uso de tu esforço, de tu ganância. Não teria sentido trabalhar crendo que o que vem detrás de ti hará melhor que tu mesmo. Não há esta segurança, não há como estar seguro disso. Por uma coisa, vanidade também para Eclesiastes. É sem sentido aún mais. Versículo 21.
que el hombre trabaje com sabedoria, com ciência, com rectitud, e que haya de dar sua hacienda a hombre que nunca trabalhou em ello, também isso é vantagem granal. Não só tu não sabes se el que viene tras ti hará buen uso de tu herencia, como também é vanidade que outra persona que não trabalhou, que não se afanou como tu te afanaste, que não se estressou como tu te estressaste, que não sofreu tus dolores, tus molestias, tus noites não dormidas, que esta persona se quede com ganância, derrarás tu trabalho a outro, e tu mesmo não desfrutarás dele. Assim que Salomão vuelve a la pergunta que deu início a toda esta investigação, a todo este discurso. Versículo 22. Que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? E a resposta é pior que nada, versículo 23. Porque todos os dias não são sino dolores, e seus trabalhos molestias, aún de noite su coração não reposa. Isto também é verdade. Lo que tiene el hombre de todo su trabajo debajo del sol es fatiga, dolor, molestia, noche sin reposo. El predicador, el Eclesiastés, fracassou em todos os experimentos para encontrar verdadeira felicidade, verdadeira alegria, encontrar sentido, contentamento, proveito em las coisas desta vida, em las coisas debaixo do sol, debaixo do cielo. Nada, absolutamente nada. Em sua busca por la felicidade, por encontrar algum sentido nesta vida, Salomão só encontrou angústia, aflição no espírito, desesperança. E este é o retrato do mundo que vivimos. Essa é a descrição da vida da maioria da gente. A gente vive de seus estudos, a gente vive de seus trabalhos, a gente vive de tentar encontrar felicidade na última copa de vinho, em suas possessões, em seus prazeres, em la esperança de gerações melhores, que está aqui. O homem mais sábio do mundo dizendo que não há resposta aqui, não há soluções debaixo do sol, todo é vanidade, todo é vapor, todo é neblina, pronto desaparecerá, e junto desaparecerá essa ilusão que tu chamas de felicidade, desaparecerá. Irmãos, será que isso é tudo o que podemos sacar desse livro? Só há depressão, angústia, desesperança, dor, fatiga, aflição. Por que há isso nessas escrituras? Por que temos este livro aqui? Em meio deste mar de desilusão, não há uma boa nova? Acompanhado-me ao versículo 24, a ver qual é o final deste discurso do rei Salomão. Versículo 24: não há coisa melhor para o homem sino que coma e beba e que sua alma se alegre de seu trabalho. Também he visto que isto é de la mano de Deus. Não há coisa melhor para o homem que comer, beber e alegrar-se de seu trabalho. Isso não nos parece raro? Há pouco vimos que comer, beber e trabalhar é vanidade, é aflição de espírito. Não contradiz tudo o que estamos considerando aqui esta hora? O que está tentando dizer Salomão a nós outros? Irmãos, o que temos aqui nesse versículo 24 é uma invitação a desfrutar o tempo presente de comer, de beber, de trabalhar, que são tarefas simples, básicas, diárias da vida, em lugar de viver esperando que encontraremos bajo este cielo todas as respostas que anelamos neste mundo. Em outras palavras, cessar
de viver pelas coisas deste mundo. Deixar de tentar encontrar felicidade em tua sabedoria, em tu conhecimento, em tus possessões, em tus prazeres, em tu trabalho. Porque se tu não desfrutas da felicidade agora, se tu não encontras satisfação, contentamento em lo que tienes hoje, seguramente não hallarás felicidade no dia de manhã. Os venho a dizer, se não halláis verdadeiro gozo, verdadeira satisfação em lo que tenéis hoje, é provável que tampouco encontrareis o verdadeiro gozo e a verdadeira felicidade no futuro. A pergunta então é como encontrar a felicidade? O versículo 24 nos diz: também he visto que isto es de la mano de Deus. Mi alma encontrou a felicidade. Mi alma se alegrou nestas coisas quando vi que esta alegria viene de la mano de Deus. O versículo 25 complementa a mesma ideia do versículo 24, e a mim me gusta muito a tradução da Reina Valera atualizada, a Reina Valera de 2015. Pois quem comerá e se regocijará de verdade, separado de Ele, separado de Deus. Assim que, como desfrutamos do dia de hoje? Como ser felizes? A pergunta. Como estar satisfeito? Como encontrar contentamento? O livro de Eclesiastes, aqueles que estás apontando, termina em seu capítulo 12, versículo 13, dizendo que o fim de todo o discurso é temer a Deus. Então, se este é o fim de todo o discurso, inclusive do primeiro discurso de Salomão, a verdadeira felicidade, então, solo é possível quando nossos corações estão enfocados no temor, em la reverência, em la contemplação, em la adoração a Deus, aquele que é a fuente de todas as alegrias, e a que nadie pode regocijar-se, nadie pode encontrar verdadeira felicidade apartado de Ele. Nadie. A verdadeira felicidade não está em o que tu tienes, tampouco em las coisas do futuro que tu tanto trabalhas para tê-las. A felicidade de cristiano só pode ser encontrada gozando-se em Deus, alegrando-se em Deus, mirando para suas dádivas diárias com gratidão, como regalos graciosos para nossas miseráveis vidas. A alegria que vem disso daqui, de simples comer, beber, trabalhar, essa alegria vem das manos de Deus, é regalo de Deus, é bendição de nosso Senhor. Busque a alegria sem Deus e tu não a encontrarás, lo siento. Temas ao Senhor e encontrarás a satisfação para tu coração, hasta mesmo nas coisas mais sencillas, habituales, normales desta vida. Tema a Deus e tu não só encontrarás gozo, senão também, como vemos aqui no versículo 26, a verdadeira sabedoria. Tu encontrarás a verdadeira ciência que procede de Deus, o dador perfeito. Viva como o pecador do versículo 26, viva de espaldas a Deus, sem temor ao Senhor, sem adorá-lo como ele digno de ser adorado, e tu serás como o mais servo da parábola de Jesus em Lucas 19, aquele que recebe uma mina de seu Senhor e em vez de obedecer e negociar, guarda um panuelo. A todo o que tens se lhe dará, mas ao que não tem, aún o que tens se lhe quitará. Que conclusões podemos sacar de todo este discurso, irmãos? Que conclusões podemos sacar de toda esta experiência de vida aqui que vemos de Salomão? Creio que muitíssimas. Eclesiastes foi escrito para generar este sentimento de depressão, esse sentimento que nós outros estamos tendo agora, para ensinar-nos a poner nossa alegria em Deus, e isso voluntário.
e não é nada que é neste mundo. Se tentamos viver esta vida debaixo do sol, sem Deus como referência, estaremos vivendo de vanidades, de coisas que não podem renderar verdadeiro sentido nessas vidas. Estaremos tentando alcançar ele inalcançável. Não sei se é isso. Estaremos tentando alcançar ele inalcançável. Estaremos vivendo por uma alegria, por uma felicidade que não existe. A única medicina para a falta de sentido que há neste mundo debaixo do céu, a única medicina para o vazio de uma vida sem Deus, é o próprio Deus. O Deus que bajou desde o céu para ser a alegria de los homens. Não ha sido necessário, como na película de Will Smith, a ser como Chris Gardner, de buscar a felicidade. A felicidade buscada por nós outros. No dia do nascimento de Jesucristo, Los Ángeles anunciaram novas de gran gozo, porque nos havia nascido um Salvador, que é Cristo Senhor, o único mediador entre Deus que está por cima dos céus e nós outros, homens e mulheres, aqui nesta vida debaixo do céu. Regocijaos en el Senhor sempre. Outra vez vos digo, regocijaos. Se o gozo de Cristo está em nós, nosso gozo é cumprido, perfeito, verdadeiro. Juan 15:11. Segundo lugar, a gente do mundo vive para encontrar a felicidade. Intenta encontrar a felicidade em muito estudar, em muito trabalhar, nas bebidas, nos prazeres, em fazer paz, em juntar o máximo de possessões possíveis para desfrutar de um futuro tranquilo. Mas se descuidamos de Deus, mientras tentamos buscar alegria, lo bueno que há nesta vida se nos escapará, não nos satisfará. E digo lo bueno. Salomão está propondo coisas buenas aqui. Não é malo trabalhar, irmãos. Jesus Cristo não trabalhar aqui. Carpinteiro, maestro, trabalhador, ajudando a renda. Tampouco a sabedoria e o conhecimento são malos em si mesmo. É livros sapienciais nas Escrituras. Está aqui, Eclesiastes. O prazer tampouco é malo. Ha sido dado por Deus para que desfrutemos do prazer na boa comida, de uma boa bebida, de boas companhias, de buenas charlas, de prazer de sexo. Desfrutados de la maneira como Deus ordenou, com o temor a Deus, guardando seus mandamentos, não há nada de mal em prazer tampouco. O problema está em fazer todas estas coisas só mirando para esta vida debaixo do céu. O problema está em fazer todas estas coisas sem Deus, sem temor, nem reverência, nem adoração ao Criador de todas estas coisas. Devemos trabalhar como para o Senhor. Devemos estudar como se fuera para o Senhor. Devemos fazer todas as coisas bajo a mirada de nosso Senhor. Viver toda a vida conscientes da presença de Deus, bajo a autoridade de Deus, para a glória de Deus. O que passa é que nossos engañosos corações fazem com que nós outros nos olvidemos que estamos fazendo essas coisas delante de Deus e pensamos que estamos fazendo essas coisas para nós outros mesmos, para nossos objetivos, para nossas conquistas. E hacemos o melhor para a satisfação de nós outros mesmos, para alimentar nosso ego, nosso eu, pero tudo que entra em nossa vida e faz com que deixemos de contemplar o rosto de nosso Senhor. Isso se torna um maravilhoso para nós outros. É um ídolo. O problema surge quando vivimos para estas coisas, crendo que encontraremos em elas nossa felicidade, crendo que encontraremos em elas o contentamento, a motivação para nossas vidas e nos olvidamos completamente de Cristo. Cristo é o único caminho que nos leva a desfrutar de uma alegria verdadeira, uma alegria que não é efímera e se desvanece, sino que vem diretamente pelas mãos de nosso Deus Padre.
A terceira conclusão que podemos legar aqui é provavelmente a mais evidente que há no final desse discurso: el disfrutar de las dádivas diárias de Deus com ação de graças. O predicador encontrou gozo para sua alma a reconhecer que a alegria que vem a comer, beber ou trabalhar vem das mãos de Deus. Colossenses 3:17. E todo, uso as coisas que aqui não te gustam, e todo lo que hacéis, sea de palavra ou de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por meio de Cristo. Deveríamos viver diariamente reconhecendo que todo o que temos é regalo de Deus, e vivir assim trará verdadeiro Deus a nossos corações. Quantas pessoas vivem de uma alegria futura? Quantas pessoas não encontram contentamento em as coisas que têm, porque não veem essas coisas como regalos de Deus para suas vidas? Vivem sempre para lograr o que não têm, sem dar o devido valor ao que já têm. Pensam na jubilação, pensam em ser ricos, porque não veem como regalo de Deus seus trabalhos, seus empregos. Mientras que é um montão de gente que não tem trabalho. Gente que vive para ter um novo hogar, um novo coche, que retardam sua felicidade porque estão pensando nas coisas que não têm, olvidando-se do que já têm. Tem um lugar para viver já, tem coche que já tem, que sabe por a condição financeira que tem para pelo menos pagar um alquiler, correr num transporte público, compreende? Vivem pessoas, gente que vive vidas tristes, miseráveis, porque não se deleitem no que já tem. Só pensam no que não tem. Se afanam por el dia de manhã, por lo que habrão de comer, por lo que habrão de beber, por lo que habrão de vestir, olvidando-se de buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, vendo que todas essas coisas lhes serão mais. Pensando em sabroso bocadinho de manhã, não agradece por el pão nuestro de cada dia. Desfrutar do dia de hoje como uma dádiva, um regalo de Deus. Que sejamos gratos, que aprendamos a agradecer a Deus ao diário pelas coisas mais simples, pelos momentos mais normais, hasta mesmo pelas coisas que tu tens e aquilo que te gusta. Nós outros somos hijos ingratos, somos miseráveis, somos infelizes. Há gente que só se queima desta vida. Tu sales para comer uma comida com alguém, para desfrutar de um tempo de qualidade, a gente, em vez de gozar-se das companhias, da charla, só há quejas. É que a comida não está bem, é que o camareiro não sei o que, é que o sítio não é igual, é que. Será que não há nenhum motivo para agradecer? Somos assim, irmãos. Somos assim quejicosos, que sabe por que nos olvidamos que a graça de Deus não é só para nossa salvação, não, mas também é para nossa vida diária. Só há ingratitude naqueles que creem que merecem algo mais desta vida, que merecem mais de Deus. Se olvidam que estavam mortos em delitos e pecados, que eram inimigos de Deus, destinados ao inferno. Se olvidam que pecamos contra nosso Rei e Senhor, Criador de todas as coisas. Este Rei vino a este mundo para morrer em nosso lugar, para morrer por nossos pecados, ressuscitou, nos ha dado na vida eterna, volverá para resgatar sua igreja, seus sonhos para morar eternamente com nós outros. Que mais merecemos? Não merecemos nada, não é merecimento, é graça. Não merecemos o aire que respiramos, não merecemos nossos olhos para contemplar a beleza que há neste mundo, não merecemos os ouvidos que temos para ouvir na boa música, não merecemos o lugar que temos para viver, nossa igreja para comungar, nossas esposas e maridos para nos amar. Nós outros pecadores merecemos o inferno.
Muitas vezes somos ingratos porque não entendemos bem quem nós somos delante de Deus, o que significa ser um pecador delante de um Deus que é santidade e justiça. Mirar para a cruz, para o sofrimento de Jesucristo, para sua terrível morte, para a morte do unigênito de Deus. E se é horrível pensar no corpo de nosso Senhor ali colgado na cruz, sendo destroçado, sepa que era Cristo ou nós outros. Somos pecadores, pecamos contra nosso Criador que nos amava. Não merecemos nada, irmãos, merecemos a cruz. Todas as coisas que Deus nos dá, desde lá que respiramos, a nuvem que cai do céu, o calor que está sendo hoje, a comida que temos, o lugar que temos, nossas amistades, nossos empregos, nossos vecinos, nossa igreja, toda é graça. Esse misericórdia de Deus. Se tu eres crente, se agrada, porque não somos merecedores de nada. Se tu não eres crente, as coisas que tens, os bens, possessões, sabedoria, estudos, certificados, emprego, todas as vanidades. É vapor, é ilusão. Se esta vida generou desesperança, angústia, aflição, diz que tem Salomão, sepa que sim, Cristo, esta vida generará desesperança, angústia e aflição eternas. Cada dádiva de Deus, cada bendição do Senhor, dada ao ingrato que não está em Cristo, que não teme a Senhor, que não guarda seus mandamentos, cada bendição de nosso Deus é um motivo mais para que sejamos condenados ao inferno. Deus trairá isso toda hora. Menospreciadas as riquezas de sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade que guia ao arrependimento, pelo por tu pureza e por tu coração arrependido tesouros para ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual pagará a cada um conforme seus obras. Romanos 2. Deu graças a Deus, irmãos, graças a Deus, porque ter entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, segundo o Pedro 3. A paciência, a misericórdia de nosso Senhor é uma oportunidade de arrependimento, é uma oportunidade de deixar a vanidade desta vida e crer em Cristo para a nossa salvação. Se tu não eres crente, se tu não temes a Deus, no azeite o Jesus Cristo como tu Senhor, tu Salvador, sepas que tu não encontrarás uma verdadeira felicidade neste mundo no céu. Ademais, o mais terrível te espera se tu seguir vivendo tua vida de ingratitude da dor da vida. Sem Cristo, para mim, para ti, para qualquer um de nós outros, só nos aguarda um futuro de eterna tristeza e perdição. Viva a tua vida sem Cristo e tu passarás angústia e aflição por toda a eternidade sem Ele. Venha a Cristo e encontrarás alegria, felicidade, contentamento, satisfação hoje mesmo. Que sejamos gratos, irmãos. Que o propósito da nossa existência aqui na terra seja viver em constante agradecimento e temor a Deus, seu Deus. E para finalizar, uma palavra aos clientes que podem estar passando por sofrimentos, por dolores, por lutas, que não logram entender como é possível ser feliz e encontrar esta felicidade em meio de dolor. Sepa que a alegria cristiana coexiste com o sofrimento. A alegria cristiana vence o sofrimento. Nós outros hemos sido justificados por Jesus Cristo, nosso Criador, e esse deve ser nosso gozo. Nos gozamos porque Cristo é suficiente. Nos gozamos porque Cristo é a nossa alegria. Nos gozamos porque sabemos que segura é a promessa que um dia habitaremos com nosso Deus. E Ele mesmo enxugará toda lágrima de sofrimento de nossos olhos. E com esta alegria, com esta seguridade no coração, nós desfrutamos com graça de comida, bebida, no trabalho, de tempo com a família, com os amigos, da comunhão com os irmãos, das rotinas, das atividades rutinárias neste mundo.
com el temor del Señor en nuestro corazón, con la certeza que hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, todas as coisas sencillas desta vida cobram um novo sentido e são señales da misericórdia de nosso Senhor. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Alegremos-nos em Jeová, gocemos-nos com o Deus de nossa salvação. Amém? Amém? Vamos orar conosco. Senhor Deus, te damos as graças por essa mensagem, te damos as graças por o tempo que hemos tenido aqui para meditar em tua palavra, para ouvir tua vontade, Deus, para ler este livro tão precioso nos outros que nos ensina que nada neste mundo pode llenar nossos corações de sentido, nada que há neste mundo pode llenar realmente nossos corações de significado. Só a ti mesmo, Senhor, só o tu nome, só o tu Hijo amado Jesucristo, entregado por nós outros, entregado por amor a nós outros. Graças por tua misericórdia, Senhor. Graças, Deus. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer que as riquezas são vanas, que el halago é vano. Tu eres nossa herança, tu eres nossa porção, tu eres nosso tesouro maior, Deus, que nós cantamos aqui. Bendiga a vida de Jesus, que nós outros podamos alegrar-nos pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.